Fala pessoal, essa questão do ITA pede para a gente determinar todos os pontos x e y que pertencem simultaneamente à circunferência de centro 5, 0 e raio igual a 5 e que satisfazem essa equação estranha que ele mostrou aqui no enunciado, né? Essa equação que eu vou grifar de azul. Raiz de 3x menos y menos 4, que é igual a raiz de x quadrado menos 7x menos 5y menos 4. Como ele te deu, né, essa figura azul representada por uma equação, a gente vai ter que montar também a equação da circunferência, o que não deve dar muito trabalho, porque ele já disse quem que é o centro e quem que é o raio. E para você determinar os pontos de interseção, os pontos que pertencem às duas figuras, a gente vai ter que resolver um sistema de equações, porque esse é o método padrão de encontrar pontos de interseção em geometria analítica. Agora, beleza, a parte verde da circunferência tá no papo. A parte azul, no entanto, que figura que é essa, né? Como é que a gente vai lidar com essa equação? Bom, a gente vai ter que se livrar dessas raízes primeiro, certo? Para conseguir interpretar melhor o que está acontecendo. E é possível a gente se livrar das raízes elevando os dois lados ao quadrado. Você vai ver daqui a pouco que isso vai representar uma equação de parábola. Mas antes de a gente começar a fazer as contas, vamos pensar no seguinte: a existência dessas raízes, ela muda alguma coisa no desenho da parábola que a gente vai fazer? A resposta é que sim, certo? Porque, como a gente está falando de números reais, para que seja possível calcular essas raízes, é necessário que o número que aparece lá dentro seja um número que não é negativo. Porque dentro dos números reais, raiz quadrada de número negativo não é uma conta que a gente consiga fazer. Então, a existência dessas raízes estabelece uma condição de existência para o problema. Eu preciso que o número que está aqui dentro não seja negativo, ou seja, que 3x menos y menos 4 seja maior do que ou igual a zero. O que é a mesma coisa que dizer que 3x menos y tem que ser maior do que ou igual a 4. Então, a gente vai simplificar essas equações, a gente vai montar um sistema, certo? E a gente vai procurar quem são os pontos de interseção. Eu vou achar as soluções desse sistema, que vão ser os potenciais pontos de interseção, e só no final do exercício, antes de você dar a resposta final, você vai pegar os pontos que você encontrou como solução do sistema e você precisa passar eles pelos crivos. Você precisa passá-los pelo crivo da condição de existência, certo? Ou seja, não só o ponto que vai ser a resposta do problema tem que ser a solução do sistema, mas também ele tem que ser um número que faça com que essa conta seja possível de ser feita, certo? Então, primeiro se preocupa com a resolução do sistema, depois se preocupa com a condição de existência. Talvez uma dúvida que possa ter aparecido é por que a gente aplicou a condição de existência só do lado esquerdo. Mas o lance aqui, como o lado esquerdo e da direita da equação são iguais, se a gente tem um valor que satisfaz essa condição de existência do lado esquerdo, ele com certeza, automaticamente, vai satisfazer a parte da direita também, né? Então você pode escolher qual das duas raízes você vai usar para estabelecer a condição de existência, e eu escolhi o lado esquerdo porque a expressão do lado esquerdo é muito mais simples do que a expressão do lado direito, beleza? Então eu vou começar olhando para essa primeira equação, que é a equação azul, e simplificando essa equação, já que a gente começou pela condição de existência, né? O lado esquerdo fala que 3x menos y menos 4, dentro de uma raiz quadrada, tem que ser igual a raiz de x quadrado menos 7x menos 5y menos 4. Para eu me livrar dessas raízes, eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. O quadrado da esquerda corta a raiz da esquerda, e o quadrado da direita corta a raiz da direita. Sobra que 3x menos y menos 4 é igual a x quadrado menos 7x menos 5y menos 4. O menos 4 do lado esquerdo corta com menos 4 do lado direito. E eu vou jogar todos os termos dessa equação aqui para a esquerda. Vai ficar menos x quadrado. Esse menos 7x vem como mais 7x para o lado esquerdo e junta com esses 3x para ficar mais 10x.
E esse 5y vem somando para o lado esquerdo, que com o menos y que já está lá, fica mais 4y. Tudo isso tem que ser igual a zero, certo? Essa é a primeira equação, que é a equação da parábola, né? Se você passa o x² para o lado direito, você vai perceber que dá para você isolar o y e fica uma expressão, né? Que pode ser representada ali por um polinômio do segundo grau, o que identifica a equação da parábola. Agora, eu vou montar a equação da circunferência. E como ele forneceu para a gente quem que é o centro e quem que é o raio, eu vou montar já na forma reduzida, né? Que diz que x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Se o centro é o ponto 5, 0, o x do centro é 5 e o y do centro é 0. E o raio dessa equação vai ser 5. Então, fica 5 ao quadrado do lado direito. Eu vou abrir esse produto notável, né? Esses produtos notáveis. X menos 5 ao quadrado é quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o que dá menos 10x, mais o quadrado do segundo, que é 25. Y menos 0 é y, né? Que ao quadrado fica y ao quadrado. E do lado direito, tem 5 ao quadrado, que é 25. Repare que tem 25 dos dois lados, e esse termo também simplifica. Então, eu tenho x² menos 10x mais y² igual a 0. Essa é a versão simplificada da equação da circunferência. E essa é a versão simplificada da equação da parábola. E os pontos de interseção são as soluções do sistema que a gente vai montar com as duas equações. Sempre que você quiser interseção em geometria analítica, você monta um sistema de equações. Então, menos x² mais 10x mais 4y igual a 0. E mais x² menos 10x mais y² igual a 0. Você deve ter percebido que essas equações têm muitas coisas parecidas, né? Tem menos x² na de cima, mais x² na de baixo. Tem mais 10x na equação de cima, menos 10x na equação de baixo. Eu consigo, só somando essas duas equações, sumir com todo mundo que tem x aí. Esse menos x² corta com mais x² e o mais 10x corta com menos 10x. Então, eu tenho que y² mais 4y, que é a soma dos termos que sobraram, é igual a 0. Se você coloca o y em evidência, fica y vezes y mais 4, que é igual a 0. E agora você tem uma equação produto, né? Eu tenho uma multiplicação de duas coisas, que é igual a 0. E para uma multiplicação ser igual a 0, eu preciso que seja 0 vezes alguma coisa, ou alguma coisa vezes 0. O que significa que ou o y é 0, ou y mais 4 é 0. O que significa que o y é menos 4. Então, tem dois valores de y que podem representar pontos de interseção. Para descobrir quem são os x's correspondentes, a gente volta nas equações e substitui, né, esses y's que a gente encontrou. Então, primeiro caso, se o y for 0. Eu vou voltar na equação de baixo, pode ser? Que já tem um x² positivo, fica mais fácil de resolver a equação do segundo grau que vai aparecer depois. x² menos 10x mais o y, que é 0 ao quadrado, tem que ser igual a 0. Então, x² menos 10x dá 0. O x eu posso colocar em evidência. E pensando do mesmo jeito que a gente pensou ali, eu tenho que o x é 0 ou que o x é 10. Né? Que x menos 10 é igual a 0 ou que o x é 10. Então, isso oferece para a gente dois potenciais pontos de interseção, né? Que são os pontos 0 para o x, 10 para o y, e 10 para o x, 0 para o y. Isso. Opa, não. Tudo ao contrário, né? Sorry. O y que a gente está considerando é 0, certo?
Então, se o x for 0, o y vai ser 0 também, agora sim. E se o x for 10, o valor do y é 0. Esses são os primeiros dois pontos potenciais de interseção. Agora a gente vai estudar o que acontece se o y for menos 4. Aí você tem que x² menos 10x mais menos 4, que é o y ao quadrado, tem que ser igual a 0. X² menos 10x mais 16 vai ser 0. Eu vou resolver essa equação por soma e produto. A soma das raízes é menos b sobre a, que nesse caso vai ficar menos o menos 10, mais 10. E o produto é c sobre a, que é 16. Os dois números que somados são iguais a 10 e multiplicados dão 16 são 2 e 8. O que significa que a gente tem outros dois possíveis pontos de interseção, né? Chamar de Q1, que é o ponto 2 para o x, menos 4 para o y, e Q2, que é o ponto 8 para o x, menos 4 para o y. E o que a gente vai ter que fazer é, para cada um desses pontos que a gente encontrou, que são potenciais pontos de interseção, a gente tem que ver que se aquele pedaço da parábola está desenhado, né? Se aqueles valores satisfazem a condição de existência que a gente estabeleceu lá no começo do exercício. Então, para cada um desses pontos, eu vou testar a condição de existência, que diz que 3x menos o y tem que ser maior do que ou igual a 4. Vem comigo. 3 vezes x menos o y é 0. O x é 0 também, né? 3 vezes 0, que é o 3 vezes x, menos o y, que é 0, tem que ser maior do que ou igual a 4. Isso é verdade? 0 é maior do que 4? Não é não. Então, esse ponto não satisfaz a condição de existência. Ele não é um ponto de interseção, porque aquele pedaço da parábola não está desenhado, né? Aquele pedaço da parábola não satisfaz a condição básica para que a gente tenha uma solução para aquela equação. Vamos testar o P2. 3 vezes x, que é 10, para esse caso, menos o y, que é 0, tem que ser maior do que ou igual a 4. É verdade que 30 menos 0 é maior do que 4? É verdade. Se é verdade, isso significa que este ponto é um ponto de interseção, né? Existe gráfico que passa por esse ponto. Continua para cá. 3 vezes o x menos o y é maior do que 4? Isso daqui vai ficar 6 mais 4, que é maior do que 4, né? Se é verdade, é porque esse ponto está no gráfico, né? Ele faz parte do desenho daquele pedaço de parábola que satisfaz a condição de existência. E por último, 3 vezes 8 menos 1 menos 4 tem que ser maior do que ou igual a 4, que também vai ser verdadeiro, né? Esse ponto está no gráfico e, portanto, a gente tem a nossa resposta final. Os pontos de interseção, os pontos que pertencem à circunferência e que satisfazem aquela equação, são os pontos 10, 0, que é o ponto P2, os pontos 2 menos 4, que é o ponto Q1, e 8 menos 4, que é o Q2. Essa foi a única solução da equação que não passou pelo crivo da condição de existência. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima.